Essa é a parte 2. Se não viu a parte, vai ver esta na descrição. Deixa-o aí que vem comigo. O Prota consegue. Ele vai falar com o Sean para ver se ele está bem. O Sean fala que está vivo graças ao Prota. Uns figurantes ficam falando umas coisas por estarem vivos. O Sean chama o Prota de filho de uma pessoa que consegue sua renda por meio de trabalhos utilizando seu corpo e fala que ele foi incrível. O Prota fala que é foda. Aparece um clarão e um figurante é atingido no braço. Eles se perguntam o que está acontecendo. O Prota olha para cima e vê umas estacas de gelo vindo. O Sean faz um escudo. O Prota pega o caderno e a caneta e começa a escrever de novo. O Sean manda ele agir rápido. O Elric tá aparecendo antes de Avatar. O Prota percebe que isso era a origem da magia, a língua mágica dracônica. O Prota começa a ser atingido de respawn. O Sean tenta ajudar e coloca uma magia de vento para deixar o Prota rápido. O Prota ativa a armadura do Lorde do Céu Azul. Um figurante se questiona como o Prota tá com aquilo. Quando uma estaca de gelo ia pegar no pescoço do Sean, o Prota consegue desativar a armadilha. O Prota ofegante fala que achou que ia morrer e fala que suas roupas maravilhosas estão em pedaços. Aparecem uns figurantes com uns sorrisos meio suspeitos e a porta se abre. Alguém fala para ajudarem os feridos e depois entrarem. O lugar é repleto de tesouros, cheio de ferramentas mágicas. Tem até uma armadura com escamas de dragão, cheio de livros antigos preservados. Aparece um cara falando que o Prota foi incrível e chamando ele de líder. Esse cara é muito suspeito. O Sean chega no Prota e pergunta como ele fez isso. Mano, não sei vocês, mas eu acho o Sean muito legal, mano. O Prota fala que ele tirou nota máxima nas provas teóricas, então ele tratou aquilo tudo como um teste usando várias teorias. Aí o Prota se toca que tem algo errado. Fala que se estão dando perguntas para praticar antes de um teste. O Sean pergunta no que ele está pensando tanto. O Prota fala que não é nada. O Sean fala para ele que ele devia estar sorrindo. Fala que de agora em diante ninguém poderia ignorar ele ou a prestigiosa família mágica. O Elric fala que mesmo isso ainda o incomode. Ele tem que aproveitar isso. O fato de que ele ganhou liberdade. O figurante de óculos acha um orbe roxo extremamente suspeito. Um cara puxa o Elric e fala para eles irem ver o laboratório que tinha ali. O Sean, meio em tom de brincadeira, fala que o Elric já está todo crescido. Já está até sendo chamado de líder. O Sean ia seguir ele, mas o figurante de óculos fala que tem um corpo de dragão atrás da pilha de tesouros. O Sean fica surpreso e já ia chamar o Elric, mas o figurante de óculos fala que ele pode ver depois. Eles chegam lá e encontram o esqueleto de dragão. O Sean fala que, pelo tamanho, deve ser o esqueleto de um rei dragão de alto nível. O figurante confirma que o esqueleto deve estar ali há uns 4.000 anos. Em seguida, mostra-se que os figurantes levaram o Prota para outro lugar. O Prota pergunta o que eles estão fazendo e, em seus pensamentos, percebe que abaixou a guarda por estar muito animado. O cara suspeito mencionado anteriormente diz que eles gostam do Elric, mas o trabalho é prioridade. O Sean pergunta ao figurante se o dragão não se mexeu. O Sean e o figurante voltam para onde estavam. O Elric tenta pedir socorro, mas o cara acerta a garganta dele. Em seus pensamentos, o Prota se lamenta e fala que nunca deveria ter confiado em ninguém. Quando o figurante ia lançar uma bola de fogo no Prota, aparece um clarão que apaga o figurante de maneira magnífica. O Sean e o figurante correm e o dragão os persegue. Em seus pensamentos, o Elric fala que tem que se recompor e que aquilo também é um teste. O Prota se pergunta por que o dragão está parado. Ele pensa sobre toda a situação e diz que eles têm que fazer alguns preparativos. Alguém avalia para ele se recompor e formarem uma linha de defesa. Eles criam um escudo reforçado. O dragão ataca. O ataque se choca com o escudo. Em seus pensamentos, o Prota diz que o escudo vai durar 20 segundos e se eles resistirem, eles podem ter uma chance. O Sean pede para todos aguentarem firmes. Ainda em seus pensamentos, o Prota fala que leva 17 segundos para chegar na porta e, se puderem fechar a porta em 3 segundos, eles podem sobreviver. O sopro acaba e todos correm. O Prota estava esperançoso, achando que ia dar certo, mas do nada um figurante é atingido e depois outro. Então, aparecem os seres lendários que protegem o dragão, os Partoi. Uma bola de fogo passa raspando no Prota e atinge um desses monstros. Foi o Sean que falou para o Prota se recompor. O Sean está lutando contra eles. O Elric fala que tem que dar um jeito e mostra uns gritos dos figurantes. Ele diz que é o único que pode fazer alguma coisa e fala que para todo problema há uma solução. Ele foca em seu pingente e sente uma dor na cabeça. Ele se pergunta o que é isso e em seus pensamentos se questiona por que tudo está daquele jeito. Ele vê coisas parecidas com teias de aranha por todo lado. Ele fala que o Sean deve estar tentando falar com ele, mas ele não está escutando nada. O Sean grita para ele sair dali. O Prota não entende. Aí aparece um monstro daquele indo na direção do Prota, mas o Prota desvia. O próprio Elric fica surpreso por ter desviado. Em seus pensamentos, ele fala que não é imaginação. Ele consegue ver tudo para onde ir e até onde ele vai atacar. Aparecem alguns pontos como se fossem uma trilha e ele fala que se seguir aqueles pontos, tudo ficará bem. Ele pensa que pode ser uma armadilha. Mostra todos passando por momentos difíceis. O Prota fala que não tem tempo para perder pensando nisso e que se a situação continuar assim, todos vão se dar mal. Um monstro ataca e o Prota desvia, já correndo e mandando todos seguirem ele. Ele manda todos irem logo.
Se fosse o prota, salvaria apenas o Sean e deixaria os outros para morrer. O figurante irritante de óculos pede para levarem ele junto e passa pelos feridos. O Elric pensa para onde deve ir, escolhe uma direção e segue. Ele dá instruções para desviar e pede para o Sean lançar uma bola de fogo na perna de um monstro. Depois de muito tempo, eles chegam perto da porta. Alguns já saíram, eles estão vivos. Quando o prota ia fechar a porta, ouve o figurante insuportável de óculos pedindo ajuda. Em seus pensamentos, o prota fala que, se quiser fechar a porta, vai ter que arrastar o cara e se pergunta o que deve fazer, dizendo que o cara é um incômodo até o fim. Não sei vocês, mas eu o deixaria para trás. Um esqueleto está prestes a atacá-lo, e o prota fala que mesmo assim não pode simplesmente deixá-lo morrer e vai salvá-lo. O figurante fica todo assustado, falando que tá vivo e parece que os monstros não podem sair de lá, então tá de boa. O Sean pergunta se o Elric tá maluco. O Elric fala que a culpa é do figurante, que tem pernas fracas, e pergunta por que tá colocando a culpa nele. Em seus pensamentos, o prota se pergunta se eles não podem mesmo sair e que havia rastros de danos no teto do lar do dragão. Ele se pergunta se tiveram outros intrusos antes deles. O prota vê algo na cabeça do dragão e parece saber o que é. De alguma forma, um Spartó está indo até eles. Geral sai correndo, e quando todos correm, o Elric volta para dentro. O Sean gritando pergunta o que ele tá fazendo. O prota, com um sorriso, fala para ele ir na frente. O Sean tenta voltar para pegar o Elric, mas a porta fecha. O Sean fica batendo na porta chamando o prota de maluco e se perguntando por que a porta não abre. Aí o Sean lembra de quando começou a falar com o Elric, há 7 anos atrás, depois da suspensão do Elric. O Sean se apresentou para o prota e perguntou se ele queria ser seu amigo. O prota, todo sombrio, falou para ele vazar. Mostra o prota na biblioteca e o Sean insistindo novamente para eles serem amigos, e o prota negando. Isso dura muito tempo e o prota xinga muito o Sean. Mostra um treinamento noturno de tenacidade. Eles receberam pontos por ordem de chegada, mas se usarem magia serão desclassificados. Geral começou a correr e mostra ao Sean que acha que já está na metade e fala que deveria ter garantido trazer o Elric junto. E então o Sean é atingido do nada e fica segurando na ponta de um penhasco. O Sean tá quase caindo e pede socorro. Quem estava ali era o figurante filho da, disse para o Sean usar magia e sair dali. O Sean passa muito tempo ali. Ele fala que pode até morrer assim, então se pergunta se deve usar magia logo. Ele se pergunta como vai olhar seu pai nos olhos se for desclassificado. Quando o Sean ia começar a cair, o prota segura ele e faz muita força para puxá-lo para cima. O prota consegue. O Sean, com o pé machucado, fala pro Elric ir na frente, já que ele está atrasado por sua causa. Mas o prota levanta e ajuda o Sean. O Sean pergunta o que ele tá fazendo. O prota fala sobre o Sean ter pedido para ser amigo dele e diz para esquecer isso e pergunta que artefatos ele tem em casa. O Sean fica irritado, mas era brincadeira do prota. Aí eles viraram amigos. Volta para o presente e o Sean se perguntando por que o Elric, que é mais fraco que ele, estava tentando proteger. O Sean fala pro Elric aguentar que ele vai falar com os anciãos, ou ao menos seu pai pede pro Elric não morrer. Em seus pensamentos, o prota agradece o Sean e fala que por isso mesmo não pode colocá-lo em perigo. Ele pergunta quem ele acha que é. O prota fica cercado, mas vai desviando. Ele ativa a armadura e pega o bracelete que estava no armazenamento e fala que agora eles vão provar do próprio veneno. Mesmo o artefato normalmente só pode ser usado se tiver mana. O prota com sangue saindo dos olhos desbloqueia o artefato. Ele vai usar sua vida ao invés de mana, então o artefato sai queimando todos os monstros. O prota fala que tudo aquilo era um teste do dragão. Então, se for assim, a resposta deve estar dentro do dragão. O prota sobe na cabeça do dragão e vê uma lança cravada no crânio e fala que aquela lança é a chave, assim como a resposta para o teste. Ele diz que se a resposta dele estiver errada, ou isso for apenas uma brincadeira de alguém, então ele vai morrer. Enquanto os monstros estavam se preparando para pegar o prota, ele fala que não vai recuar porque ele é um Milvinger. O prota toca na lança e os monstros tocam no prota, e acontece um clarão. O prota abre os olhos e se pergunta o que aconteceu. Ele olha para cima e vê um dragão e um ser com chifres. Esse ser olhou para o prota, e o prota se pergunta quem ele é e se olhou para ele. Então, o chifrudo começa a lutar com o dragão. O prota fica surpreso com a quantidade de mana e se pergunta se é um sábio de 7º círculo. O chifrudo está atacando o dragão com aquela lança que o prota pegou. Depois, o prota fala que deve ser maior que 7º círculo. O chifrudo prepara um ataque e ataca, mostrando que ele cravou a lança na cabeça do dragão. Em seus pensamentos, o prota fala que foi ele que matou o dragão. Então, o chifrudo fala com o prota e diz que é ele que o libertará daquele selo, e chama o prota de novo vassalo. Ele fala para o prota se tornar um com ele, e então eles irão dominar o mundo humano. Mas o dragão aparece novamente com umas correntes saindo da boca e prendendo o chifrudo. Fala que o rei demônio Mefistófeles será enterrado ali junto com ele. O prota se surpreende ao saber que aquele era o rei demônio.
O chifrudo fala o nome do dragão, que é Sainark. Diz que mesmo sendo selado junto com ele por 1000 anos, dessa vez será diferente, já que um grande vassalo apareceu em sua frente. Então, ele tenta possuir o prota. Em seus pensamentos, ele diz que aquilo não era o teste do dragão, e sim uma armadilha do rei demônio. O prota se pergunta se vai morrer dessa forma. O chifrudo fala que a mana do dragão está fazendo o corpo do prota mais forte. O prota fica se lamentando. Em seus pensamentos, ele diz que seu avô e todos os outros membros da família se sacrificaram para expulsar os demônios na Grande Guerra. Depois, seus pais faleceram enquanto enfrentavam o resultado da guerra. Sobraram ele e sua irmã mais velha. As famílias que eram subordinadas e todos os outros mostraram seus desejos nojentos, até a pessoa que ele mais confiava tentou tirar tudo o que era deles. Enquanto eles tentavam proteger o que era deles, foram abandonados, e o prota fala que com todos traindo e insultando sua família, ele não podia fazer absolutamente nada. Ele fala que não importa como vai curar a doença de bloqueio, ele vai fazer sua família prosperar novamente e fazer todos que viraram as costas se arrependerem. Quase desistindo, ele fala que ainda nem começou e não pode acabar assim. Diz que os Melvingir não serão devorados por gente como eles. Então, aparecem umas runas em volta do prota e uma aura verde ao redor de seu corpo, e uma mensagem dizendo que espera que as vozes deles cheguem aos seus descendentes em um futuro distante algum dia. O chifrudo se pergunta que poder é esse. A aura verde começa a envolver o chifrudo. O prota fala que nesse dia ele devorará o primeiro demônio de acordo com a missão que foi dada a ele, e então o prota dissipa a energia do chifrudo. Ele não acredita e fica se lamentando. Aí dá um close na tatuagem estilosa do prota. Esses foram mais 4 capítulos, deixa o like e comente para a parte 3. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 10k, valeu!